meu nome é Margarete Borges e na aula de hoje eu vou falar sobre o princípio do juiz natural e o tribunal de exceção. O inciso 37 do artigo 5º da Constituição Federal diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Esse inciso, ele continua aqui consagrando, o princípio da segurança jurídica e também traz aqui o princípio do juiz natural. Ou seja, perante nossa atual Constituição, todos os órgãos, e o juiz que vai ali julgar os casos, eles já são estabelecidos. E as ações, elas já são tidas, o que é e o que deixa de ser crime. Não pode, quando você comete um crime, por exemplo, você sabe que quem vai te julgar vai ser um juiz criminalista. Se você precisa entrar ali no judiciário com um processo relacionado a questões trabalhistas, você já sabe que quem vai estar julgando o caso é um juiz da Justiça do Trabalho. Então, assim, já são estabelecidos os órgãos e a pessoa competente para julgar antes de você realizar qualquer ação. Aqui no Brasil é proibido o ad hoc, ou o que é isso, É aquele juiz que vai julgar um caso ali específico. Esse princípio aqui do juiz natural, ele esteve presente em todas as constituições brasileiras, exceto a Constituição de 1937, O inciso 53 aqui, também aqui do artigo 5º, diz que ninguém será processado nem sentenciado senão por uma autoridade competente. Nós sabemos que no passado, diante ali das monarquias, às vezes as pessoas eram julgadas e processadas por qualquer pessoa, por uma pessoa que não tinha ali impessoalidade ali no caso. Então, não havia ali a justiça de forma justa, digamos assim. Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, o Poder Judiciário, ele é dividido em 5 justiças, Nós temos a Justiça Federal, que vai julgar casos ali da União, nós temos a Justiça do Trabalho, nós temos a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar e a Justiça Comum. Então, assim, cada juiz, ele vai ter competência naquele caso para estar julgando ali de forma justa. Não existe aqui no Brasil tribunal de exceção, perante essa atual Constituição, porque já houve, tribunais de exceção aqui no Brasil há uns anos atrás, que eu vou falar aqui mais na frente. Só que, assim, esse princípio aqui do juiz natural, ele esteve presente em várias constituições, a nível mundial. Nós podemos citar a Constituição inglesa de 1215, ali no período do rei João Sem Terra, Já havia ali esse princípio de que vocês receberiam julgamento ali por uma pessoa competente. Nós temos também um exemplo da Constituição francesa de 1790, que também já consagrava aqui o princípio do juiz natural, e também a Constituição americana, entre outras, para que houvesse realmente aqui justiça. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista ali, ela cometeu ali várias atrocidades, quando Adolf Hitler mandou ali exterminar todas as pessoas que ele considerava ali inferior, Ele só considerava superior pessoas alemãs puras, o ariano ali puro. Então, assim, ele considerava que eram pessoas inferiores, negros, ciganos, judeus, deficientes físicos. Então, ele mandava matar todo mundo que não entrava ali no critério dele, E aí, depois ali que houve ali a Segunda Guerra Mundial, as nações, elas se uniram e criaram o Tribunal de Exceção, que foi conhecido como o Tribunal de Nuremberg. Ou seja, eles começaram a julgar aqueles soldados, aquelas pessoas que cometeram essas atrocidades. Só que, assim, isso não foi, digamos assim, justo, Eles violaram aqui o princípio do juiz natural devido às atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Só que a gente tem que entender o seguinte, que esses soldados, eles agiram de acordo com o que o ditador ali naquela época determinou, Então, eles não foram contra a lei, pelo contrário, eles foram a favor da lei, porque era um decreto, digamos assim, que eles tinham que matar todos esses grupos de pessoas. Só que depois da ação, houve uma lei dizendo que aquilo era crime. É como se, por exemplo, hoje criasse aqui uma lei que é proibido dançar em público. Hoje não.
vamos supor que você, né, esteja ali em público e você dance. Hoje não é proibido. E no dia posterior se cria uma lei dizendo que todas as pessoas que estavam, né, dançando em público vão responder legalmente por isso, vão ser presos e vão ter que pagar uma multa. Então, assim, isso seria injusto, né? Se ter uma lei que condene uma ação que você cometeu antes. Aqui no Brasil nós somente tivemos tribunais de exceções. O primeiro foi criado no Estado Novo, né, durante o governo de Getúlio Vargas, em 1936. E ele criou o Tribunal de Segurança Nacional para julgar os levantes ali dos comunistas em 1935. Então, assim, a ação ocorreu em 1935 e em 1936 se criou um tribunal ali para julgar essas ações. Um outro tribunal foi em 1968, né, durante a ditadura militar, que eram chamados de meio de ato institucional, né? O mais famoso foi o ato inconstitucional. O mais famoso foi o ato institucional número 5, né? Que ele proibia ali as pessoas de falarem ali dos políticos, de falar ali do governo. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas, né, que ficam ali criticando um governo e outro, e isso não é proibido, né? Você expressar sua opinião em relação ao governo, mas naquela época se criou um tribunal para estar julgando os atos civis, né? Então, assim, muita gente foi presa naquela época, famosos, empresários, músicos, porque era proibido, né, falar ali do governo militar ali daquela época. Agora vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como isso, né, tem caído nas provas. A proibição da criação dos chamados tribunais de exceção, que está presente aqui no artigo 5º, no inciso 37 da Constituição, decorre especificamente do princípio, letra A, do juiz natural. Correto, né? A gente viu aqui que nós já temos, né, uma pessoa competente aqui para julgar os casos. É proibido também aqui o tribunal de exceção, né, se criar um tribunal para julgar uma ação depois que ela aconteceu. Obrigada e até a próxima aula.